Boa tarde novamente. Deixa eu só ver aqui, alguém colocou alguma coisa no chat. Tem uma dúvida sobre como será. Vamos continuar seguindo os conteúdos programados nos devidos anos ou iremos ver um livro, depois outro, etc. Não é importante o aluno primeiro ano estará vendo conteúdos que seriam do terceiro. Os livros, eu acho que vocês já receberam os livros novos nas escolas. Não sei se vocês já deram uma olhada. Não segue aquele conteúdo programático que a gente está acostumada, não. A maioria dos livros, eles trazem projetos com temas transversais, onde vocês podem estar abordando as 3 disciplinas da área da ciência da natureza, como também a matemática e até o português mesmo, ou até outra disciplina, se vocês desejarem. Então, eles trazem as sugestões de estarem trabalhando temas transversais e vocês encaixarem os conteúdos dentro desses temas transversais ou projeto de vida. Mas já já a gente chega a falar nisso. Eu vou começar aqui a apresentação também, e aí vai ter esse momento para a gente discutir, certo? Eu já estou achando muito bacana essa discussão que vocês estão fazendo. Gente, eu vou entrar aqui só para o meu celular para acompanhar o chat, tá? Só um minutinho. Pronto, que assim eu consigo, na apresentação, acompanhar vocês. Vocês colocaram alguma mensagem, tá? Vou começar aqui a apresentação. E aí eu trouxe um slide de acolhida para vocês. Eu não sei se vocês já conhecem esse vídeo. Deixa eu sair bem aqui rapidinho, dar permissão aqui com a pessoa. Um minutinho, deixa eu deixar aqui o colega entrar. Jane, boa tarde, seja bem-vinda. Gostei da discussão aí do Alexandre.
Gente, vocês querem que inicie por YouTube? Passando essa parte do vídeo. Ok. Só um minutinho.
Aí, pessoal, o que é que vocês acharam do vídeo? Eu estava pensando, professora, boa tarde, Boa tarde. Maria do Carmo, viu? Eu estava pensando no texto que eu li há pouco tempo, a respeito das competências do novo ensino médio, que o professor, ele tem que ter múltiplas habilidades para perceber o seu aluno, para planejar em cima das necessidades desse aluno, e que a criatividade e essa percepção, juntamente com a criatividade, é que vai fazer realmente o ensino médio acontecer, o novo ensino médio acontecer. Porque os parâmetros que a gente tem visto até agora, pouca coisa foi estranho para a gente, vamos dizer assim. Muita coisa a gente já vem praticando há muito tempo. O que a gente tem que apostar, e eu não sei nem se a gente tem tantas habilidades assim, o que nós temos que apostar é na habilidade de criar coisas novas para esse aluno, para que esses conteúdos que a gente vai repassar, eles sejam de fato interessantes para esse aluno e que, mais importante ainda, é que esses conteúdos possam ajudar a esses alunos a compreender a si mesmo e ao ambiente que ele vive e melhorar essa condição de vida dele a partir desse entendimento. Verdade. Mais alguém quer falar sobre o vídeo? O que é que vocês perceberam? Aqui. Leva a gente a pensar no novo. Aí o Clodovani colocou a escola da pessoa, a escola na pessoa do professor destrói a criatividade do aluno. Não é assim que penso, mas é assim que nos vem. A Marília colocou sair do tradicional, criar coisas novas, né? A Clodovani repetiu. O vídeo me mostra ainda mais essa ideia reflexiva. E a gente percebe que a gente, é assim, a gente vê a continuação no pai, né? Ele começa a criança, ela cria ali uma visão dela das primeiras letrinhas, a maneira dela. Aí o professor coloca como se tivesse errado, e quando ele vai mostrar para o pai também não se anima, e aí já começa a primeira frustração, né? A gente não percebe a visão dos nossos alunos, às vezes, muitas vezes a gente, não estou dizendo que são todos, mas às vezes acontece, a gente sempre está fechado dentro da nossa caixinha, tem que ser daquele jeito que a gente aprendeu, foi o que a gente vivenciou, então às vezes o aluno traz uma ideia diferente, a gente não para nem para escutar, acha que ele já está, não, essa ideia aqui não vai dar certo, está errado, não é por esse lado, mas às vezes eles trazem mudanças, né, inovadoras, que por muitas vezes eu sou muito aberta a escutar eles, sabe? Então, assim, por muitas vezes eu vi alunos me superar em certas coisas, principalmente nessa parte tecnológica, nossos alunos, eles já nasceram numa era que, para a gente teve que aprender. Eles, desde pequeno, eles já manipulam esses aparelhos tecnológicos com muito mais facilidade com a gente. Então, assim, para eles fazerem um vídeo, né, para eles criarem coisas, cards, para fazer uma montagem numa foto, eles têm, muito, às vezes, muito mais habilidade do que o professor, certo? E aí a gente, às vezes, aprende nessa forma, né? A gente vai ter nossas asas poldadas e quando a gente chega lá no trabalho, como o pai aí do bonequinho amarelo, ele é só aquela repetição, só repetindo, repetindo, e ele fica apático, igual a todo mundo no trabalho, igual a todo mundo na rua, e ele precisa encontrar o filho para poder se renovar. Parece que o filho ele traz uma renovação para ele, né? Então, assim, essa questão de você ter liberdade de pensamento, liberdade de se expressar, como a Maria do Carmo falou, a questão da habilidade, você
aflorar suas habilidades é muito importante. E, muitas vezes, o formato da nossa escola não permite isso. A gente foi educado, não sei se vocês já escutaram aquele texto, de que o cara viajou do passado para o futuro. Quando chegou aqui, tudo mudou, menos a escola. A escola tinha quase o mesmo formato de 100 anos atrás. Então, realmente, se a gente for parar para pensar, a escola muda muito lentamente, né? A questão mesmo física dela. Por exemplo, a gente gosta das cadeiras enfileiradas, os meninos têm que estar fazendo atividade em silêncio, né? Não pode estar ali trocando ideia, porque a gente acha que eles estão saindo do contexto da coisa. Então, a gente, às vezes, ainda está muito enraizado nisso. Deixa eu só ler aqui o que colocaram no chat. O professor pode desestimular o aluno, o Pedro colocou. O professor precisa interdisciplinar suas aulas e torná-las mais dinâmicas. O Lucas colocou, não podemos escolher pelos alunos o que nos deixa realizado, o seu projeto de vida. Isso mesmo, Lucas. O bacana é tentar contribuir para a realização dos sonhos dos alunos, fornecer um ambiente e instrumentos para o desenvolvimento de habilidades e competências de interesse dos alunos. A Antônia Cleide colocou, havia uma repetição de histórias, isso mesmo, até que ousou fazer uma mudança. Francisca Batista colocou, só avisando que o professor Alexandre está assistindo comigo. Tá ok. E aí colocar aqui, vai ter um momento que eu vou pedir para vocês colocarem a frequência e de qual escola vocês estão assistindo, né? Ou melhor, qual escola vocês estão lotados e crédito também, ou Cefol, tá certo? Mas, para o finalzinho, eu estou mandando o link aqui no chat. Então, vamos lá, continuar. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Adina. Só fazendo assim uma reflexão sobre o novo ensino médio, né, que está sendo implantado, ele vem falando também sobre o protagonismo juvenil, que ele vem buscando isso, né, para que o estudante possa realmente ser o autor da sua história, né? Que a gente vá contribuir, mas que ele mesmo seja o protagonista, né? Tem autonomia, responsabilidade pelo que ele vem a seguir aí no seu futuro, né? Com certeza. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, assim, o tanto da responsabilidade de vocês para o próximo ano em relação à implantação do novo ensino médio. Por quê? Eu não sei se acontece nas escolas de vocês terem ainda colegas de trabalho que não gostam de mudança, que acham que isso não vai dar certo e não estão abertos a mudar. Eu já passo minha vida toda ensinando nesse formato aqui, agora chegou, não vai dar certo, não vou mudar nada, eu não sei fazer isso. Se recusa até a ouvir. Então, esse convencimento desses nossos colegas, gente, eu acredito que vai ser um dos trabalhos mais árduos nesse momento. Porque é muito difícil, às vezes, a gente convencer uma pessoa que já vem com anos fazendo a mesma coisa, né? A mudança, como o Alexandre colocou, dá medo, assusta, e muitos não estão dispostos a passar por isso, certo? E aí, depois dessa discussão do vídeo, né, eu já falei sobre o objetivo do nosso encontro, que é a gente justamente falar um pouco sobre a questão do currículo, da BNCC, falar sobre essas competências, essas habilidades, e como os meninos pediram, a gente dá uma olhadinha lá no ambiente virtual para a gente ver as atividades, tá bom? Agora a gente vai para a explanação do currículo, depois a gente vai fazer uma atividade e a gente vai continuar as discussões. Oi. Eu ia falar, Alexandre, aqui. Baixar aqui Diga aí, minha mão. Alexandre. Estou com a mão levantada aqui, peraí. Não, ia só contribuir também, né, com essa questão do vídeo e você falou algo bem interessante, né, que a pessoa foi para o futuro, quando chegou lá, tudo tinha mudado, menos a escola. E aí, eu trago uma reflexão do José Pacheco. José Pacheco, ele era o diretor da Escola da Ponte, né, uma escola referência, que fica lá em Porto, Portugal, né, que trabalha aí com a pedagogia de projetos, é a escola ideal de Rubem Alves. E aí ele tem uma fala que diz o seguinte, né, nós temos escolas no século XIX, professores, aliás, escolas do século XIX, professores do século XX e estudantes do século XXI. E aí ele pergunta, e aí,
o que precisa ser feito para que nós possamos, né, aproximar esses 3 séculos aí de distanciamento que há entre a escola, entre os professores e entre os estudantes, né? Como você bem falou, né? Quando eu penso na escola do século XIX, eu penso na estrutura, né? De concreto, de barra, de ferro, que tem algo atrativo para o estudante, para ele passar o dia lá, que ele se sinta convidado a estar o dia lá. Quando eu falo de professores do século XX, né? Quer dizer, a nossa formação pedagógica, o nosso modelo, as nossas estratégias, que são estratégias que muitas vezes foram muito usadas no passado, né? Como a aula expositiva, ela é milenar. Então, 1000 anos atrás, o homem já dava aula expositiva. E nós estamos 1000 anos na frente, depois, continuando com a mesma aula expositiva, porque, na verdade, isso, às vezes, não é nem uma culpa do professor em si, é porque nós fomos ensinados, nós fomos formados com a ideia de que, para que o aluno aprenda, eu tenho que ensinar. Né? Mas aí você disse que a gente vai falar um pouco desse currículo da aprendizagem. Acho que uma colega falou, né, que um dos pontos fortes aí do novo ensino médio é o protagonismo juvenil, né, é você conseguir, né, fazer com que o aluno entenda, né, que ele é autônomo sobre a sua própria aprendizagem, né, esse também será, acho que, o nosso grande desafio, né, é fazer com que o nosso aluno entenda que ele também é responsável própria aprendizagem dele, né? E com relação ao vídeo, né, é interessante como os autores desse vídeo, que foi um vídeo premiado, inclusive, né, fazem com as cores. Você tem lá as cores da apatia, como você muito bem frisou para nós, né, dessa cor mais cinza, né, de todo mundo ali em um ambiente apático, e a criança com essa cor mais vibrante, mais alegre, mais viva, que era responsável pela alegria do próprio pai, né? Então, o pai conseguia sair desse poço de apatia quando abraçava o filho. E é muito bem retratado que no momento em que ele percebe que ele está perdendo isso do filho, ele muda. E essa mudança foi responsável por realmente reavivar o filho que já estava se tornando idêntico, né, aos demais, aos colegas de sala, ao pai, a quem estava ao redor do pai. E bem interessante, né, quando o pai vai observar os trabalhos escolares do filho, de todos os outros era uma coisa só, uma repetição. Do filho era algo colorido, pintado. E quando o filho foi fazer isso na escola, o professor brigou, não, você vai fazer desse jeito aqui, é igual aos outros, não quero saber nada diferente, não. Então, você também frisou, né? Nós precisamos estar abertos ao novo. E é esse novo que nos vai fazer chegar na educação do século XXI, onde os nossos alunos estão lá, todos esperando, conectados, a gente chegar lá. E vai dar certo. Vai dar certo. Com união, com força, com estudo, com trabalho, a gente vai conseguir passar por esse processo de transição, professor. Obrigado. Eu adoro aqui, estou adorando suas discussões, viu, Alexandre? Eu achei legal. É aqui a Maria do Carmo. Certo. Gostaria de parabenizar ao Alexandre, né, pela mensagem positiva, né? E é essa mensagem que a gente tem que apregoar por aí mesmo, que vai dar certo, e que a gente não pode negar as dificuldades, né? Mas a gente tem que ver o que a gente pode construir de novo nessa história que vai começar agora. O Paulo Freire, ele falou o seguinte, que a prospecção do projeto de vida, prospecção de qualquer pessoa para o projeto de vida é uma prospecção no sentido positivo, né? No sentido positivo. E aí, quando a gente tem o poder de vetar aquilo que o aluno traz de novo e que imagina de novo, mas a gente tem também o poder de incentivar, né? Então, a gente tem que dosar isso para que realmente o aluno possa se sentir protagonista do seu próprio destino estudantil. E outra coisa, é muito ruim dizer que não mudou nada, que está um século a escola do mesmo jeito, que não é bem verdade, não, viu?
Eu não concordo totalmente com isso, não, porque eu estou há 20 anos na educação e eu sei que na questão do protagonismo, nós aqui no Ceará, que eu conheço aqui no Ceará, por isso que eu estou falando do Ceará, eu acho que a gente avançou muito. Obrigada. Obrigada, Maria. Pode falar, Clodovânia. Eu gostei muito do que Maria acabou de falar, porque esses vídeos que mostram para a gente sempre traz a ideia do professor sendo crucificado por não entender as novas ideias do aluno. E eu acho que a gente acostumou tanto a ser sacrificado, a ser chicoteado, que ninguém vê isso analisando o vídeo. Ninguém se lembra do professor que fez coisas miraculosas, maravilhosas e belíssimas para colocar um aluno para aprender e que muitas vezes a família nem chegou perto desse aluno. Foi o professor quem fez, refez e fez várias vezes para que ele conseguisse alguma coisa. Eu tenho alunos que hoje em dia, mesmo já na faculdade, eles falam comigo de um jeito tão especial e eu sei que isso não é de graça. Então não se vê um vídeo desse mostrando uma formação dessa um contraponto. Geralmente só se vê o professor e a escola como sendo a cruz da educação. E eu não entendo isso. É verdade. Não é a cruz só da educação, não, amigo, é a cruz do mundo. Nós é que temos que carregar a cruz do mundo. Mudar uma sociedade que está aí podre. Nós é que temos que dar um jeito nisso, né? Eu ia até comentar com vocês que, assim, o papel do PDT hoje em dia, né, que antigamente quando a gente estudava, a gente não tinha esse PDT, o papel do PDT hoje em dia na vida dos meninos é muito importante. Como o Clodovânio falou, tem muito professor que faz mais para o aluno do que a própria família, sim, e vira aquela pessoa, aquela tábua de salvação e vira aquela referência para aquele aluno. E uma outra coisa que eu queria destacar é assim, minha escola que eu trabalho, ela é regular. Aí perguntaram o que fazer para a escola, para os meninos quererem estar na escola sempre, né? Não indo para a escola à força. Gente, por incrível que pareça, é uma escola regular, antiga. A gente está em reforma, então, assim, alguns ambientes a gente não está tendo nem acesso, mas a gente vive lotado de aluno no contraturno. Com essa pandemia, agora a gente está tendo o maior cuidado do mundo para esses meninos estarem vindo no contraturno para fazer trabalho, pesquisar alguma coisa na biblioteca, por conta da própria restrição mesmo, né? Mas eles são, assim, encantados para estar na escola. E o que eu percebo da nossa escola, porque ela não tem um atrativo, como foi colocado aqui, acho que foi o Alexandre que falou, né? Um prédio todo de metal, de vidro, ela não tem uma estrutura futurística, né? Vamos dizer assim. Mas a relação, que também a gente pode observar no vídeo, a relação do pai e o filho, né? Que um se renovava com a presença do outro, essa relação entre as pessoas da escola, professor e professor, porque assim, meu ciclo de amizade são as minhas amigas da escola, né? São as minhas melhores amigas, são aquelas que estão ali trabalhando comigo, porque a gente já trabalha há muito tempo juntas. E a relação dos nossos alunos com os professores e entre eles é uma assim tão carinhosa que eu não sei se isso acontece em toda cidade, porque eu vejo, às vezes, relatos de violência em muitas cidades, mas a gente tem esse privilégio aqui dos alunos ainda serem muito carinhosos com os professores. E essa relação do professor de carinho com o aluno, de mostrar que se importa, que se preocupa com ele, faz com que esse aluno ele queira estar sempre na escola. Às vezes a gente tem que botar para casa mesmo à força, porque senão ele passa manhã, tarde, noite na escola e quer ficar, dormir e tudo, não quer ir para casa, não. Então, eu acredito que, assim, uma das coisas que eu ainda coloco, ainda como ponto-chave e importantíssimo do professor, é essa relação de emocional com o aluno. Eu acho que essa questão de você passar para o aluno que se importa com ele, que tem um carinho por ele, que você não está ali só para ganhar seu dinheiro, isso conta. E eles dão retorno. Às vezes, a disciplina da natureza, eu vou falar assim, biologia, eles acham até mais assim,
compreensível, mas a química e a física, às vezes, tem coisas para eles, como eles não conseguem visualizar alguns conteúdos, eles acham muito difícil. E essa questão da afetividade entre o professor e o aluno, ela facilita muito essa aprendizagem, porque muitas vezes ele é assim, professor, seu conteúdo é tão difícil, mas eu gosto tanto de você, que eu vou prestar atenção em tudo, né? Ele se dispõe a aprender algo que para ele talvez nem é atrativo, mas por o carinho que ele sente por o professor, ele começa a ver aquilo ali com outro olhar. A gente vê alunos chegarem no ensino médio com trauma de matemática, por conta do ensino fundamental. E se a gente não tiver esse olhar de conquista, esse olhar assim, diferenciado realmente com esse aluno, eu acho que vai acontecer o que aconteceu no vídeo, né? Afeto, isso mesmo, Lucas. Vai acontecer no vídeo. O menino não sentiu essa diferença, né, de olhar para ele de uma forma diferente, ele foi começando a ficar apático também, tá bom? Pois aí tem uma pergunta aqui importantíssima para vocês, para o nosso momento, e é uma pergunta chave, né? Vou lá colocar aqui, peraí. Eu acho que todo mundo vai saber me falar um pouquinho sobre isso aqui. Gente, e para vocês? O que vocês entendem sobre currículo? O que seria o currículo? E aí, ninguém quer começar essa discussão de dizer o que é que acha que é o currículo? Bom, quando a gente vai escolher o currículo, é aquilo, você vai relacionar quais são os conteúdos, os assuntos que serão abordados durante aquele ano. Isso compõe o currículo de uma escola. Os assuntos que vão estar em pauta para desdobrar em planejamento de aula para cada disciplina. Mais alguém além da Maria do Carmo quer falar? Aí aqui o João colocou é o guia da escola, a Marília colocou conteúdos mais pertinentes para a série, o documento norteador. E aí, mais alguém quer falar o que é que vocês entendem por currículo? Boa tarde, professor Fábio aqui do Bajara aqui, Escola Grejava Costa. Boa tarde, professor Fábio. É só o que colaborando que a professora falou agora, o currículo, para mim, no meu entendimento hoje, é as habilidades e as competências que o aluno precisa desenvolver naquele seu ciclo na educação, né? É o caminho que ele vai seguir e quais os conteúdos que ficaram presentes nesse caminho. Quais são as habilidades e as competências para se trabalhar aquele conteúdo para que assim o aluno consiga construir uma aprendizagem significativa que ele seja capaz de transformar também a sociedade. Ok, obrigada aí por a contribuição. E deixa eu ler aqui só um pouquinho que colocaram aqui no chat. O Lucas colocou que é o caminho ou o percurso a se seguir, pode ser de conteúdo, de competências ou habilidades para ser desenvolvida. A Neliane colocou, é um guia para nortear o trabalho e as ações. A Adele colocou, é a seleção cultural de determinados conhecimentos e práticas no ensino, aprendizagem. Então, vamos lá ver algumas definições para currículo, né? A escola não pode ser um instrumento de adequação das pessoas ao mundo existente, como se esse mundo proposto pelos currículos que vêm do alto fosse o único existente. Refletir que tipo de escola nós queremos e que papel social a escola democrática ativa tem para a esperança de uma mudança social e de um mundo democrático e justo. Isso é a visão do Johnny Dewey sobre a questão do currículo. É basicamente o que vocês falaram. É como se fosse um documento norteador
do que a escola ela vai trabalhar durante aquele ano. Ela aborda não só a questão dos conteúdos, como as habilidades e as competências, mas Noção do conhecimento. também traz a questão de algumas metodologias que a escola pode vir a adotar. Deixa eu ver se tem mais alguma contribuição aqui no chat. Não, então vamos continuar. Na verdade, Paulo Freire colocou, né? A compreensão do currículo abarca a vida mesmo, a vida mesma da escola, o que nela se faz ou não se faz, as relações entre todos e todas as que fazem a escola. Abarca a força da ideologia e sua representação, não só enquanto ideias, mas como prática concreta. Então, o currículo é um documento realmente norteador, como vocês colocaram. A S. Ângela colocou construção social do conhecimento, mas ela também, além das habilidades, competência, com os conteúdos, como eu falei, ele também coloca essa parte de metodologias e as relações sociais, como a Silane já acabou de citar aqui, tá? A Miguel Aue colocou, os professores e alunos não se pensam apenas como ensinantes e aprendizes dos conhecimentos dos currículos, mas exigem ser reconhecidos como sujeitos de experiências sociais e de saberes que requerem ter vez no território dos currículos. Então, currículo, gente, é um percurso, um caminho a ser seguido, é um documento que vai mostrar, vai definir esse caminho, visando direcionar e organizar um trabalho educativo, considerando a função da instituição a qual se destina. Sendo um instrumento norteador, deve expressar sempre a filosofia da instituição. O currículo é um dos elementos da proposta pedagógica, devendo ser norteado pelos pressupostos que orientam essa proposta e se articular com os demais elementos nela definidos, que é exatamente o que nesse novo currículo nós vamos ter como proposta norteadora, a BNCC. As experiências selecionadas devem envolver tanto os conteúdos relativos aos diversos campos de conhecimento, quanto os saberes relacionados aos valores, às atitudes e aos procedimentos. Ele deve ser flexível, deixando sempre um espaço para o imprevisível. E aí eu trouxe esse cardzinho que eu achei bem interessante para vocês, que ele coloca: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação é o que é, né? É onde define e regulariza a organização do sistema educacional brasileiro, com base nos princípios constitucionais. É na LDB que está prevista a construção da Base Nacional Comum. E na LDB também, gente, a gente pode ver até trechos dela que fala do que cada disciplina ou área de conhecimento ela deve abordar. Na Base Nacional Comum é o onde, né? O onde são as orientações. É uma política de Estado para referência nacional que estabelece os objetivos a serem alcançados pelos alunos. A BNCC determina competências e habilidades que devem ser atingidas pelos componentes curriculares. E o currículo de ensino é o como, é o fazer, né? Como é que nós vamos fazer? Aí cada escola vai definir seu currículo, porque cada uma vai dizer como é que vai fazer isso. Define o percurso para alcançar os objetivos propostos na BNCC e, de acordo com a autonomia das redes de ensino, que podem elaborar ou adequar seus currículos de acordo com as demandas e interesses locais. Gente, se a gente discutisse agora assim, o motivo dessa BNCC ter sido criada, né? Qual foi o grande motivo para ela ter sido criada? Por quê? Porque vocês sabem que toda criação, ela vem de um questionamento, procurando uma solução. Então, eles não inventaram isso do nada, né? Para nada. Ela tem um objetivo. E por que vocês acham que eles agora, de uma hora para outra, não, que essa discussão já é bem longa? A gente tem que aplicar agora em 2022, a pandemia prejudicou muito essa questão dessa implantação, alinhar os conhecimentos. Isso mesmo, José. José, a intenção é essa, é alinhar os conhecimentos. Por exemplo, a gente aqui no Ceará, região Nordeste, a gente não está estudando ou abordando conteúdos
diferente da região sul, por exemplo, né? Foi uma proposta para tentar fazer com que todos os alunos do Brasil eles estivessem alinhados no que eles precisam aprender dentro dessas competências e habilidades. Então, foi justamente isso, alinhar e tentar deixar igualitária a educação do Brasil. Esse foi o motivo da elaboração da BNCC, tá bom? Vou voltar lá. Se alguém quiser falar, pode chamar, tá bom? Pronto. A Base Nacional Comum Curricular é uma referência nacional para a formulação dos currículos do sistema e das redes escolares dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das propostas pedagógicas das instituições escolares. Ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências gerais que consubstanciam no âmbito pedagógico e os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. É garantir realmente que esses estudantes eles estejam aprendendo, né, desenvolvendo essas competências de forma qualificada. E a Base Nacional Comum Curricular, ela define o conjunto orgânico e progressivo das aprendizagens essenciais e indispensáveis que todos os estudantes devem desenvolver ao longo das etapas da educação básica. Marley. Nome do cachorro. Do pai, pessoal. E aqui a gente pode ver algumas das competências gerais, né? O conhecimento, o pensamento científico, crítico e criativo, senso estético, comunicação, argumentação, cultura digital, autogestão, autoconhecimento e autocuidado. A gente vê muito isso em núcleo, né? Essas competências, e em PDT. A Manuelita colocou aqui também, busca da redução das desigualdades escolares. Exatamente. Empatia, cooperação e autonomia. Né? Essas competências são as competências gerais que a gente tem que abordar dentro do nosso currículo agora, segundo a BNCC. Tá? E aqui tem a divisão dessas competências gerais, né, por área de conhecimento e do ensino médio. Vocês podem encontrar esse infográfico dentro daquele materialzinho da BNCC que vocês podem baixar, tá bom? Então, ela está dividida nas competências específicas de linguagens e suas tecnologias, nas competências específicas de matemática e suas tecnologias, as competências específicas de ciências da natureza e suas tecnologias e as de ciências humanas. E ainda tem um detalhe, a escola ela também pode estar oferecendo, além das eletivas formativas, a formação técnica profissional. E eu acho que isso aqui vai depender de cada escola, se ela vai ter essa possibilidade de oferecer essa formação técnica profissional ou não, né? Porque ela vai estar dividido, eu acho que tem um slide aqui colocando, em 1.800 horas para o conteúdo regular, que eles chamam de regular, essas 4 áreas de conhecimento, e o restante vai estar dividido nessas eletivas. A Base Nacional Comum Curricular aborda como competência como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, e habilidades, as práticas cognitivas e socioemocionais, as atitudes e os valores para desenvolver as demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. E aí eu trouxe aqui para vocês algumas definições sobre competências, né? São construtos que, tal como os alicerces, definem as capacitações que os sujeitos devem conseguir. Tem uma composição complexa, da qual fazem parte os elementos cognitivos, o de motivação, os atitudinais e os de conduta. Uma capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles. O uso do termo competência é uma consequência da necessidade de superar um ensino que, na maioria dos casos, reduz-se a uma aprendizagem cujo o método consiste em memorização, isso é, decorar Mas por ler, fato que sabe o que eu falo assim.
na dificuldade para que os conhecimentos possam ser aplicados na vida real. Gente, alguém quer falar mais sobre a questão das competências? E aí, para vocês, o que é competência e o que é habilidade? E agora, esse currículo ele vai estar baseado nas competências, né? Então, o que seria competências e o que seriam habilidades? Isso mesmo, Luca. 1.800 horas base comum e 1.200 itinerários formativos, que chama-se de eletivas. Ângela, pronto, ela desligou. E aí, pessoal, ninguém mais quer falar comigo? Todo mundo já está cansado? Não estou querendo falar mais comigo. Estou vendo aí a Maria do Carmo encostadinha, a cabeça. O intervalo aqui na escola, a bagunça é grande. Aí quando o pessoal sair, pode ser que a gente possa interagir mais. Eu achei melhor fazer essa formação de casa, porque eu imaginei justamente isso, encontrar um local onde não tivesse pessoas passando na escola. Aí eu achei melhor ficar em casa, porque seria mais tranquilo. Aqui o cachorro ainda começou a falar, Ti. Eu vou continuando, depois a gente pode voltar para a discussão, tá bom? Para a gente não perder tanto tempo, porque já passou 1 hora já do nosso encontro, tá bom? Então, competências versus habilidades. O conceito de competência corresponde à aprendizagem orientada para a ação e a sua avaliação, é pautada por os resultados observáveis. As habilidades estão associadas ao saber fazer. Gente, a habilidade é inerente a ele, certo? Eles mesmos já possuem, né? Eles vão, com essas competências que vocês vão colocar para que eles atinjam, né, o conhecimento, eles vão usar essas habilidades que eles já têm, associada a essa competência que você estipulou, para ele chegar até o conhecimento. Então, as habilidades, elas estão associadas ao saber fazer. Ação física ou mental, que indica a capacidade adquirida, identificar as variáveis, compreender os fenômenos, relacionar informações, analisar situações, problemas, sintetizar, julgar, correlacionar e manipular. O Lucas colocou aqui. Habilidades é aprender a executar um protocolo ou técnica, e competências são as aplicações de conhecimentos teóricos e descobertas de novos conhecimentos. Tinha travado o microfone. Tá certo. Professora, Oi. vai contribuindo, Alexandre aqui, né? Então, falando, então nós temos aí a competência, né? Que aí a competência vai ser, então, essa capacidade que nós esperamos que o aluno adquira, para que este aluno, né, mediante esta capacidade, ele possa buscar, através do conhecimento, das habilidades e das atitudes, ele consiga resolver algum problema. Ou seja, a competência, a capacidade que o aluno tem de mobilizar o conhecimento, né, que a gente chama lá do cognitivo, as habilidades, psicomotor, e as atitudes, o afetivo, para que ele possa resolver um problema na sua vida. Então, a competência é o saber fazer, onde ele sabe fazer e, através do conhecimento, da habilidade, da atitude, ele consegue resolver um problema. Né? Então, é interessante que, como a BNCC, se ela prevê isso, que ela estabelece as competências gerais e aí dá as ferramentas para que nós possamos, através do conhecimento, da habilidade, da atitude, né, para que a gente possa estimular o aluno a desenvolver isso. E o resultado disso, né, é a aprendizagem significativa. E é o que eu vou ver, e é o que nós, professores, vamos perceber através da mudança do comportamento daquele estudante, né, que é o sinal de que ele incorporou, de que ele realmente aprendeu, né, na biologia, de que ele fez uma nova sinapse ali e guardou aquela informação, aquele conhecimento, aquela habilidade, aquela atitude para ele utilizar na vida dele. Né? E ele tenha realmente essa formação cidadã e essa formação por completo. Obrigado. A habilidade, ela é muito pessoal.
A habilidade já vem com ele, ela pode ser aprimorada, né? Então, por exemplo, tem pessoas que têm habilidade para arte. Só um exemplo, né? Então, ela tem uma habilidade mental, até mesmo uma questão me faltou a palavra agora, trabalho na criança, a coordenação motora dela, né? Ela já tem essa habilidade da coordenação motora dela para trabalhar certas ações, atitudes, né? Então, a habilidade já é da pessoa. A pessoa tem habilidade para certas coisas e outras não. Elas podem ser aprimoradas, podem, né? E elas podem, também a pessoa pode, de repente, perceber uma habilidade que ela nunca tinha percebido antes, né? Já as competências será o conjunto das habilidades que vocês vão querer que aquele aluno tenha para ele aprender alguma coisa, né? Por exemplo, um médico, por exemplo, eu quero formar uma pessoa em medicina. Então, as competências, elas seriam que eles deveriam aprender com as habilidades que eles já têm para desenvolver essa profissão. Então, para ser um médico, ele precisa ser atento, ele precisa ter uma boa coordenação motora, se ele fosse ser um médico cirurgião, ele precisa ser uma pessoa responsável, porque ele vai trabalhar com vidas, né? Então, as competências, eu traço conteúdos em cima dessas habilidades que ele já deve ter, certo? No nosso ensino médio, essas competências, elas são bem mais amplas do que quando a gente aborda num setor profissional, que ele já é mais direcionado. Mas as habilidades, cada um de nós já temos nossas habilidades, né? Habilidades mais para cálculos, para leitura, habilidade com artístico, habilidade com a fala, habilidade social. Então, são várias, são muita coisa, é o saber fazer. Essas habilidades, elas já são natas das pessoas. A competência será o conjunto de que você vai estipular dessas habilidades que precisam ser desenvolvidas para ele aprender algo. Tá bom? Aí, vamos entender um pouquinho sobre a questão do currículo, como é que ele dialoga com a BNCC, tá? A ideia de uma base de conteúdos para orientar a formação dos alunos na escola não se deu de uma hora para outra, como a gente já tinha falado anteriormente. Já na Constituição da República, né, de 1988, ela já vem definida no artigo 210. Serão fixados conteúdos mínimos, deixa eu ver aqui o que foi que a Marília colocou. Habilidade é inata, competência ou aprimoramento. Seria isso mesmo. Aí a gente, por exemplo, a gente determina competências de acordo com o conteúdo que a gente quer que aquele aluno aprenda. Mas é isso mesmo, a habilidade é nata da pessoa, tá bom? Inata da pessoa. Deixa eu ver aqui o que o José colocou. Esse slide pode ser cedido? Podem sim, viu? Quando terminar, eu passo ele para PDF e mando também em formato de slide para vocês e o link do vídeo, se não tiverem conseguido pegar aqui no chat, tá certo? Não se preocupe não que eu mando o material todinho. Então, já lá na Constituição, no artigo 10, já se falava sobre essa base de conteúdos de uma forma orientada para ter essa igualdade, né, entre essa aprendizagem no Brasil. Eles serão fixados conteúdo dos mínimos para o ensino, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito dos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Após a homologação da BNCC, esse respeito aos conteúdos essenciais passou de uma ideia de uma responsabilidade nacional. Sendo assim, todas as instituições precisam estar em sintonia com os aspectos objetivados no documento. Eu acredito que o objetivo maior deste curso é exatamente esse, a gente tentar objetivar esse documento dentro da nossa escola e de uma maneira mais uniforme, né? As nossas escolas do Ceará tentar fazer de uma forma mais uniforme. Eu sei que não vai ser todo mundo igual, porque não é possível, cada escola tem uma realidade diferente, mas tentar se assemelhar o máximo para evitar o que o Alexandre colocou bem no começo da nossa discussão, né?
O primeiro passo para a implantação é a revisão do currículo. Por ser um documento em que não são explícitas propostas pedagógicas e estratégias de ensino adotadas pela escola, é natural adequá-lo num primeiro momento. Entretanto, não há uma fórmula mágica. Como a gente falou desde o início, vocês não vão receber, nenhuma escola vai receber essa grade curricular pronta, certo? Nenhuma escola. Cada escola vai estar criando a sua. Mas a gente vai tentar se alinhar o máximo que pudermos, certo? É natural, não existe fórmula mágica para realizar essa adequação. A tarefa, de fato, exige tempo e dedicação dos envolvidos. Gente, realmente vai ser muito trabalho. Então, isso vocês têm que colocar na cabeça de vocês a importância desse processo. O currículo ele deve conter maneiras de se alcançar os conteúdos propostos na BNCC. A base, apesar de apresentar ao longo de sua extensão as competências e habilidades a serem desenvolvidas em ambiente escolar, não expõe qual a forma como você vai fazer isso ou vai aplicar. Para não limitar a autonomia das instituições e engessar os currículos, cada escola deve traçar qual a melhor forma de ligar as propostas da escola na BNCC. Sendo assim, é necessário garantir que todos os envolvidos da escola compreendam que a BNCC não é um currículo, mas sim uma ferramenta para auxiliar a elaboração curricular. Não é, vai ser a ferramenta que a gente vai ter como base para criar esse currículo da escola. Há ainda outras duas noções importantes: a participação de todos nesse processo de adequação ao currículo e o compromisso com a aplicação do documento no cotidiano. Como o Alexandre também falou bem no início, a mudança assusta. Às vezes a gente coloca muito bonitinho lá no papel e às vezes a gente não dá conta, né, no fazer no dia a dia. Então, também tem que ter o pé no chão de colocar dentro desse currículo algo que seja possível. Se não dá para imaginar coisas muito além do que a escola vai conseguir fazer. Então, a gente tem que ser muito coerente quando for fazer essa adequação da proposta na escola. E essa taxonomia, gente, ó, se a gente for observar, falando sobre a questão da importância... Alguém quer falar? Eu gostaria de falar, mas é só uma colocação assim. Eu acho que assim, a maior preocupação mesmo em fazer esse novo ensino médio, pelo menos para mim, e eu acho que dos demais colegas, serem com relação a esses itinerários, né? Porque o que vai realmente levar ao pé da letra a questão regional, a questão cultural, né, de cada realidade, seria esses itinerários, né? Pelo que eu estou entendendo. Não sei se eu estou compreendendo de forma errada. Mas eu acredito que realmente, pelo menos para mim, o preocupante, a mudança mesmo, vai ser nesses itinerários. Ou estou errada? Não está não. Mas eu acredito que assim, tudo depende muito da escola. Eu não estou conseguindo ver seu nome. Marília. Pronto. Marília, eu acho que a dificuldade, ela é muito pessoal de cada escola. Por exemplo, se você tiver numa escola integral, essa adequação dessas eletivas, que são esse outro eixo, eles já não vão ter tanta dificuldade, porque eles já trabalham isso. Numa escola regular, eu acho que é o seu caso, que é o meu caso também, ela já vai ser um caso a se pensar de como vai acontecer. Eu entendo aí a sua fala nessa questão da dificuldade, e na nossa escola também vai ter essa dificuldade também. Conversando com a diretora, eu até já comentei com ela, eu disse, e você já fez a contagem aí da quantidade de horas, tudo isso vai dar em um turno? Porque numa integral, eles já trabalham com esse formato, mas como eles são integrais, eles têm 2 turnos. Para eles sair essa implantação, ela vai ser um pouco mais fácil do que para quem está em escola regular. E aí ela disse, não, eu ainda não vi, porque assim, a gente tem toda uma lotação na escola. Não sei se acontece nas creches de vocês, mas acredito que sim. A lotação, por exemplo, dos professores da ciência da natureza, acredito que de CRED para CRED, até de escola para escola, se elas têm um NTTPS ou não, essa lotação ela modifica. Por exemplo,
O professor de química no primeiro ano, na escola regular, ele perdeu, eram 2 horas de química, ele perdeu 1 hora de química para entrar uma aula de NTTPS, né? E para não mexer só na química, eles tiraram 1 horazinha da geografia, uma da química, uma da história. Então, assim, dependendo da série, esses alunos eles já não têm mais 2 aulas por semana. Estou falando da ciência da natureza, que em matemática a gente sabe que é mais. E isso vai de escola para escola, né? Essa adequação. Então, justamente como a gente falou desde o começo, essa questão dessa implantação ela vai ser muito particular. Como você falou, é uma preocupação e é um nó? É sim, para a escola regular isso aí vai ser difícil, porque está falhando de Diná, está falhando só para Diná? Para mim tá normal. Normal também. Será um desafio bem maior. Exatamente, alguém colocou ali que ia ser bem maior nas escolas regulares. Ia ser sim, vai ser sim maior, porque por a gente não ter 2 turnos e ainda não estar trabalhando com essa questão das eletivas, desse conteúdo itinerário formativo, para a gente adequar a nossa proposta, ela vai ser mais difícil, né? Um planejamento vai ser bem maior nas nossas escolas. E eu ainda não fiz, assim, lá na escola eu até já perguntei, questionei sobre a questão dessa contagem, dessas horas dos professores da ciência da natureza, das humanas, em relação a ter esses itinerários, se ia dar certo as horas dos professores com esses itinerários, o eixo regular, né, com essas horas. Ela disse que ainda não fez essa contagem, ainda não tem certeza. Então, eu acho que isso vai ter que ser um estudo de toda a escola mesmo, individual. O Paulo César colocou, professora S. Ângela, estou lotada em uma escola regular aqui em Fortaleza, já imagino o desafio. Exatamente, eu também estou imaginando na minha escola, que a minha escola também é regular. Ela não é de tempo integral e nem profissionalizante, né? Porque a profissionalizante já tem também o eixo profissional deles, que pode entrar dentro desses itinerários formativos. Já. Assim, Pode falar. assim, professora, eu vejo assim outra questão, sabe? Porque assim, essas eletivas, né, que é voltado para o ensino profissionalizante, né, isso? E, por exemplo, a escola acaba escolhendo como eletiva dessa, por exemplo, educação financeira, né? Eu, eu não tenho a menor formação em contabilidade, administração, meu negócio é ensinar biologia, né? Arrisco a física e a química, porque a gente acaba vendo isso na faculdade. Mas aí eu fico pensando muito assim, como é que vai ser? A gente vai realmente formar esse aluno, né? Visando, né, a profissão deles futuramente e tudo, se a gente mesmo não tem essa formação, né? Porque se for para dar uma pincelada, eu sei que todo mundo é capaz. Agora, realmente, dar uma disciplina com propriedade, né? Eu acho que é bem mais complicado para a gente que teve uma formação voltada, bem diferente, né? Voltada para biologia, para física, para química, do que para uma administração, uma contabilidade, né? Não sei se a senhora compreendeu aí a minha colocação. Compreendi, mas não precisa, senhora, não. Vamos Desculpa. lá. Problema. Eu vi que a Lidiane também colocou com relação aos itinerários. Vai ter material produzido ou ficará a critério dos professores? Eu não sei se nas escolas de vocês aconteciam as regulares, aconteciam as optativas, que eram disciplinas que os professores que estavam lotados nos ambientes, eles ministravam no contraturno para os alunos. Eu acredito que o itinerário formativo vai ser parecido às eletivas do tempo de quem já é do ensino integral ou dessas optativas que aconteciam no regular. Porque, assim, a escola pode oferecer curso técnico profissional, pode oferecer, não é obrigado. Por quê? Porque o professor, ele pode, como você colocou, Marília, não ter essa formação para fazer um curso de forma profissional, certo? Então, não tem essa obrigatoriedade da escola ter esse eixo profissional. Essa eletiva, ela pode ser técnica profissional, mas isso vai depender da escola, não é propriamente obrigado, não tem essa obrigação de ser técnico profissional, não. Deixa eu ver aqui o que foi que a Manuela colocou.
Sou da escola de tempo integral. Algumas eletivas, como a educação financeira, a SEDUC contrata profissionais para essas eletivas, fotografia, teatro. Bem, quanto a isso, Emanuela, eu não sei te dizer se vai ter essa contratação, não. Porque nas escolas que eu conheço aqui de Camusim, que são integrais, os próprios professores são lotados nessas eletivas. Né? Por exemplo, sou uma Boa professora... tarde, Oi. Rosângela. Na verdade, eu estou afirmando que isso acontece, certo? Eu sou da Certo. Escola Integral e já teve eletiva de educação financeira, onde tem um tutor, um professor que vem, né, e que a SEDUC paga a parte, não são professores da escola, né? Aconteceu isso também com uma eletiva, eu acho que foi de fotografia, eu não lembro se foi de teatro, que também vinha um profissional de fora e existe tipo parcerias, entendeu? Com a SEDUC e outros profissionais nesse sentido. E aí existe processo seletivo para que essas coisas ocorram, tá? Mas na dessa escola forma. regular, eu acho que não tem, né? Eu acho que isso aí só Não, para na as regular- integrais. Eu estou falando na realidade da escola em tempo integral. Acontece dessa forma, como você falou. Sim, Eu acho sim. que realmente a implantação ela vai ser bem mais fácil para quem já está nesse formato, né, do que na escola regular. Com certeza. Assim, de vez em quando tem essas bolsas, né, para profissionais de tutoria, que eles chamam tutores, né? Então, assim, na escola de tempo integral, na regular já aconteceu também, mas eu acredito que é quando não se encontra o profissional dentro da própria escola que possa ministrar essa letiva. Aí eu acredito que aconteça. Como a Manuela está falando, que lá já tem essa extensão, né, da entrega integral para fazer essa contratação. Na regular, isso aconteceu quando teve o Jovem de Futuro, né, e teve agora para esses tutores de português e matemática. Mas não tem, assim, a gente não tem um tutor de teatro, a gente não tem um tutor de pintura, a gente não tem um tutor de música. A gente na escola fazia esses optativos com os próprios professores da escola. Com licença, Oi. bem rapidinho. Ó, a maioria das escolas hoje em dia, elas vão deixar de ser regular. Essa ampliação de carga horária, ela já exige isso. Então, essas escolas regulares, elas vão deixar de existir. Aqui em Nova Olinda, por exemplo, a única regular que a gente tinha do Estado, ela está se tornando uma escola de tempo integral. Não é técnica nem profissionalizante, porque isso vai depender do currículo que a escola adotar, mas ela, a partir desse ano, está sendo uma escola de tempo integral. Então, a proposta é justamente essa, é ampliação de carga horária. Com essa ampliação de carga horária, a gente sabe que precisa a escola se tornar tempo integral, ou então abrir aquele espaço para que o aluno consiga 20% ou 30% Pronto, como o colega estava falando aí, currículo, desculpa. de complemento desse seu currículo, né, no formato remoto, onde ele tem, parece que é 30% Pode, né, diurno, Clodovane? 20% noturno. Isso aí vai ter que existir. As escolas de tempo regular, elas são... Sim, pode. Não, realmente concordo. Concordo. A escola ela tem que ela já, né, a tendência já é se tornar integral. Mas a gente também tem que ver que isso não vai funcionar para todas as escolas, porque nem todas as escolas têm a estrutura de ser integral. De integral tem que ser 2 turnos, né? E quando a gente tem uma quantidade de alunos bem maior, falta até sala para esse aluno, né? De você fazer não para o aluno, mas você fazer uma sala extra, de você desenvolver uma atividade, né, diferente. Então, assim, a escola que já vai ser implantada próximo ano, né? Mas muitas escolas, eu digo isso porque é a realidade da minha escola, aqui, a Beni Carvalho, aqui no Aracati, e acontece que a gente não tem essa estrutura ainda de ser 2 turnos, não, entendeu? Pela quantidade de alunos que a gente tem. É o que eu estou te dizendo. A escola de Nova Olinda não tem também, não. Mas é um fato, certo? Eles estão fazendo o que eles chamam de ajuste, eles estão fazendo os ajustes e tentando negociar situações para que a escola amplie essas condições. Isso aí é um fato justamente para poder ter essa condição de ampliação de carga horária e de se ter as condições de se aplicar de forma mais eficiente essa situação do novo ensino médio.
Eu não estou defendendo nem acusando, eu estou só dizendo que Não! vai acontecer mais ou menos Eu nesse entendi. formato, viu? Não, Eu também entendi completamente. adoraria. Eu trabalho na escola eu trabalho em escola profissional, já trabalhei até um tempo atrás na escola regular, certo? Eu acredito demais que vai ser muito complicado para a escola tempo regular, porque é muito curto o tempo de permanência do aluno na escola, né, para uma ampliação. Por isso, não tem como aplicar uma situação dessa dentro da escola regular. Então, eles vão ter que mudar a situação da escola regular. Isso é quase que uma coisa que você não vai ter como, que a gente não vai ter como fugir, desculpa. Todos dois, vocês estão corretos. As escolas de regulares, elas estão tendo o fim dela. Próximo ano, nós ainda teremos escolas de ensino regular, sim. A tendência é mudar para integral, isso mesmo. No próximo ano, a gente ainda vai ter escolas regulares, sim. Até mesmo porque a regular, mesmo que ela passe para integral, algumas ainda vão ter que estar ofertando à noite, né? Porque tem aluno da noite que trabalha, mas não tem idade para ir para um SEJA da vida. Então, mesmo assim, que elas virem escolas integrais, elas ainda vão precisar, algumas, oferecer esse turno, o turno noturno, certo? Mas vocês estão corretos. Todas as escolas do Ceará, elas vão começar a virar integrais, mas próximo ano ainda terá escolas regulares. As escolas regulares, como eu falei, algumas escolas, elas já utilizaram a questão das disciplinas optativas nas escolas. Então, elas têm, assim, um certo já conhecimento sobre como aplicar esse itinerário formativo. O problema agora é tentar encaixar a questão das horas, certo? E o Paulo colocou aqui, o liceu oferta turno noturno, IEJA e lotado. Então, é isso mesmo. E o que acontece? Não é obrigatório, vocês estão preocupados assim, vai ter agora uma eletiva para ensinar educação financeira e eu não tenho nenhuma habilidade com educação financeira, não fui formada para isso, não estou preparada para isso. Eu acredito que não vai acontecer nesse formato. As eletivas, elas vão ser criadas de acordo com os perfis dos professores da escola. Então, por isso que cada escola vai ter que construir o seu currículo. Porque, por exemplo, eu posso ter uma escola em Fortaleza, onde eu tenha um profissional que é professor, mas ele também fez uma faculdade de arquitetura. Aí ele pode fazer vão ensinar física e programação. Ótimo, Paulo. E aí ele pode dar um eixo profissional nessa vertente? Pode, porque tem esse professor capacitado para isso. Mas eu vou para uma escola do interior, chego lá, só tenho meus professores que têm licenciatura. Não tem uma outra profissão de bacharelado, de outra coisa. Aí, como é que nós vamos fazer esse itinerário formativo? Vai trabalhar com aquele professor como ele sabe. O Paulo já colocou aqui, ó. Eu vou ensinar física e programação, né? Então, ele vai dar uma eletiva de física ou uma eletiva de programação. Pode ser uma eletiva de técnicas em laboratório. Para a biologia, pode ser uma eletiva sobre sexualidade, pode ser uma eletiva puxando para a área da saúde, pode ser uma eletiva puxando para o meio ambiente. Então, a escola também, ela pode pegar parcerias. Ela pode conseguir parcerias externas para dar essas eletivas. Pode. Então, assim, a escola ela não vai exigir que o professor ele tenha uma outra formação para ele ser obrigado a dar uma eletiva que eu quero que dê uma eletiva aqui de medicina, iniciação à medicina. Não existe, né, gente? Mas vamos supor se existisse. Aí vai obrigar o professor a ter uma outra graduação de médico, porque se o cara fosse médico, ele ia estar dentro de sala de aula, mas no ensino médio, né? Para poder fazer isso. Não vai ser obrigado isso, não. Então, por isso que vai ser muito específico de cada escola. Cada escola, ela vai ver o seu perfil, ver o perfil dos seus profissionais e tentar criar esse currículo de acordo com a sua realidade. O que ele não pode fugir? Não pode fugir das competências dentro do eixo regular da BNCC. Daí não pode fugir, não. Mas em relação à questão dessas eletivas, desse eixo formativo, a escola vai ter uma liberdade para criar da maneira que for mais adequada a ela. Bom, aí o Francisco José colocou. Eu acho, mas assim, ainda tem mais um caso ainda, em relação também à formação do professor. Essa formação que está acontecendo para a gente está sendo assim, como é que se diz, em cima,
Tá aos 45 minutos do segundo tempo, já no finalzinho, já de terminar para poder iniciar o ensino médio, porque no estalar de dedo a gente termina esse ano letivo. E nós já vamos começar, o que me preocupa muito não é nem tanta mudança, porque a mudança ela é muito boa. A mudança é boa demais e o que me preocupa mais é a velocidade com que ele quer, que o próprio governo quer que a gente se adeque a um novo no curto intervalo de tempo. E assim também na formação, por exemplo, já está com quase 4 anos que foi lançado o novo ensino médio, que ele foi aprovado em 2017, né, para 2021, 4 anos, e até agora são pouquíssimos mesmo, eu andei até pesquisando, são pouquíssimos as universidades e os institutos federais que já estão ofertando os cursos de licenciatura específicos na área já de formação, visto que a gente não vai ter, por exemplo, mais ciências da natureza, biologia, química e física. E o que me preocupa é que quando eu estava fazendo a escolha do objeto 2, do livro didático, né, que agora é o objeto 2, o que eu fiquei muito preocupado foi que está continuando mesmo houve só uma separação, tópicos. Tópico de química dentro daquele objeto, daquele volume, tópico de biologia e de física ali tudo junto. Mas se ainda a gente não está sendo trabalhado com que maneira, como é que vai se dar essa divisão, né, desse processo aí do material didático. E a gente sabe que, principalmente nas escolas do interior, em que as dificuldades são maiores, e como bem foi falado aí, principalmente nas regulares, em que a gente ainda não tem toda uma estrutura adequada ainda para começar de uma hora para outra a implantação de um novo currículo. Essa é que fica a minha preocupação aí, em relação a como é que esse fato vai se dar durante a implantação, a formação do professor na sua área específica. Porque a gente sabe que a pandemia tirou a gente da zona de conforto, muitos de nós tivemos que nos reaprender, tivemos que se adequar às novas realidades, as metodologias ativas passaram a ser mais presentes no nosso dia a dia, mas a gente sabe que tem colegas nossos que têm uma grande dificuldade ainda de se adequar a essa realidade. E o intervalo de tempo, para mim, é insuficiente para que a gente possa se adequar e começar o ano de 2022 já com uma nova mudança, principalmente nos primeiros anos, que é um pouco mais complicado de se trabalhar. Tem uma coisa que eu queria só comentar, que eu não concordo. Essas mudanças que estão acontecendo, elas não são difíceis só de serem implantadas no interior, não. Eu acredito que na capital, quando você pegar uma escola dessa de periferia, para você trabalhar, o trabalho é triplicado quando comparado com o interior, porque o meu interior, eu sou super feliz trabalhando na escola e dá muita coisa certa, viu? Muito mais. E eu nunca tive coragem de trabalhar numa capital, justamente porque eu sei que o trabalho é muito maior e as dificuldades de implementar qualquer coisa vai ser também muito maior. Eu também acho, Clodovânio, desculpa. Eu queria só dar uma você- observação. Isso. Assim, eu trabalho aqui em Fortaleza em 2 escolas, e todas as 2 são tempo integral. Recentemente, acho que está no 3º ano, é tempo integral. E assim, as eletivas, eles não contratam ninguém para dar eletiva, são os próprios professores que dão essa eletiva. Aí, por exemplo, tem professor de matemática que dá uma eletiva de financeira, professor de português voltada para redação. Então, são esses tipos de eletiva. Eles fazem a contratação mais para escolas profissionalizantes. Aí sim, precisa realmente de um profissional, por exemplo, enfermagem, né? Precisa de uma pessoa que é direcionada a essa profissão para lecionar os alunos, né? Passar o conhecimento para os alunos. Mas as eletivas são os professores mesmo que lecionam as eletivas. A realidade é essa mesmo, mas aí eu vi a preocupação assim do Fábio em relação à questão do tempo. Deixa eu tentar aqui explicar o que eu recebi como explicação. Eu também acho assim que o tempo urge, nós já estamos no final do ano, vocês estão cheios de coisas para fazer, mas a resposta que eu recebi desse curso ter chegado somente agora foi devido justamente essa mudança que a gente teve em relação a estar no virtual e ter voltado para o presencial. Então, o que nos disseram é que esse curso atrasou para ser passado para os cursistas por conta dessa mudança que estava havendo da escola, né, adaptação. Então, acharam que se botasse no início de agosto,
ia ser muita coisa com a mudança e os professores não iam conseguir ter cabeça para se adequar. Acharam que agora, depois já do retorno, seria o tempo ideal. E eu quero dizer também aí para o Fábio, quando ele perguntou como vamos fazer isso, é justamente esse momento aqui de discussão e essas atividades que vocês vão ver juntamente depois com os gestores. Eu tenho certeza que aqui quase todos, ou todos, é para ser todos, né? São do núcleo pedagógico. Né? São aqueles professores que planejam junto com a gestão como é que vai ser o ano letivo. Então, serão vocês mesmos que vão fazer essas definições de como aplicar isso na escola. No meu caso, eu estou 100% da minha carga horária sala de aula. Quem são os não tem professor de núcleo pedagógico lá não, Fábio? Tem, também ele tá no curso. Agora, eu não sei se ele está nessa mesma turma. Só é um professor? Eu, daqui da escola, eu acho que só quem está nesse curso sou eu, de Ciências da Natureza. Porque, assim, o intuito seria para ter o gestor, né, um coordenador, um diretor e as pessoas que estão lotadas no núcleo pedagógico, que é o núcleo pedagógico. Regente de biblioteca, coordenador de lei, coordenador de leque, os antigos PCAs, né, que hoje não são mais PCAs, todo mundo agora é coordenador de ambiente, né, agora é virtual. E seriam essas pessoas que antigamente eram denominadas dessa forma. Então, seria o núcleo pedagógico da escola que deveria estar participando do curso, juntamente com o gestor, porque cada escola vai traçar esse formato que a escola vai ter. Somente para os primeiros anos, como a Emanuele perguntou. Vai ser aplicado em todas as séries? Não, vai ser só, primeiramente, no próximo ano, só no primeiro ano, aí depois primeiro e segundo ano, depois primeiro e segundo, terceiro. Certo? Mas é vocês mesmos que vão estar construindo isso na escola. Vão ter que ter depois um momento para pegar e fazer esse planejamento, que eu acredito não, eu tenho certeza absoluta que não vão conseguir fazer em um dia. Eu também estou lotado 200 horas em sala de aula, que sou o único professor de ciência da natureza do curso. Gente, então é assim... E vai voltar a PCA? Não sei, Neliane, se vai voltar a PCA. Talvez eu acho que não, acho que vai ficar mesmo só como com coordenador de ambiente. Não vai ter diferença de ambiente por área, não. Cada escola é que vai determinar o que é que esse professor vai estar fazendo, esse que vai estar nesse núcleo pedagógico. Gente, pois então, eu vou dizer assim, o diretor de vocês confia muito em vocês, para vocês estarem participando desse momento com eles, porque seria basicamente o pessoal do núcleo pedagógico, porque é o que vai... Vocês serão os responsáveis por montar esse currículo no próximo ano. Oi. Certo. Oi. Alguém... Maria? Eu do carro. Certo. Gente, não sei se só eu tenho essa impressão, mas todas as mudanças da educação aconteceram dessa forma, queima-roupas mesmo, manda, e nós aqui temos que fazer o milagre. Infelizmente, tudo isso acontece e acontece sempre, né? Por exemplo, a escola virtual, muita gente não tinha a habilidade de lidar com essas tecnologias e, de repente, a gente se viu fazendo. Né? Então, vamos acreditar um pouco mais na nossa competência, né? Eu concordo, Maria. Eu acho que aqui todos vocês conseguem. Como eu já falei, não é uma coisa tão difícil. Quem está na profissional já é mais fácil. Quem está nas integrais também já sabe mais ou menos o formato. E nas regulares, gente, eu tenho quase certeza absoluta que todas as escolas que estão aqui, regulares, eles ofertaram, nesses anos antes da pandemia, as disciplinas optativas, que com a maneira como ofertar e essas disciplinas que foram ofertadas, elas já pode ser um modelo para a criação desse currículo. Então, eu acredito que não vai ser tão difícil, não. É muito trabalho, porque vai ter que ser feita uma contagem, vai ter que ser vista a lotação do professor, vai ter que ver quem é o professor que tem a habilidade para a aplicação dessas eletivas.
Então, isso vai dar muito trabalho, mas eu acredito que na hora que for colocando no papel, vai dando certo, certo? Vamos, como a Maria do Carmo, vamos acreditar, porque a gente, eu acho que todos nós temos competência para estar fazendo isso. Eu achei legal foi o Paulo colocar dizendo que vai dar uma eletiva de Free Fire. Paulo César, somos competentes, resilientes e capazes de realizar esse trabalho com qualidade e excelência. Exatamente. E aí, gente, eu tenho uma atividade para vocês, eu vou passar logo a atividade, senão não vai dar tempo, certo? É bem simples, tá bom? Deixa eu ir passando aqui. Estou com medo de não dar tempo da gente passar lá para o ambiente. Ó, eu tenho essa competência aqui que eu trouxe para vocês, só para vocês visualizarem e perceber que, com essa competência, ela se encaixa para química, para física e para biologia. Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos com base nas interações e relações entre a matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e global. Nessa competência, a gente pode perceber que ela trata tanto de química como biologia e física, mas ela também fala sobre o contexto natural, processos tecnológicos, fala sobre a questão das interações e relações, fala sobre o socioambiental e fala sobre levar em considerações as condições de vida do local, regional e global, né? Então, ela, além de abordar aqui as três áreas do conhecimento, ela fala num contexto atual e num contexto local para cada um. Então, essas competências, é dessa maneira que a gente vai ter que pensar agora, que essas disciplinas, elas não estão isoladas nas caixinhas, elas vão interagir entre elas, certo? Pronto, e a atividade? Você vai procurar selecionar uma competência específica de uma das 4 áreas de conhecimento e identificar os aspectos que contemplam a mobilização de habilidades, conhecimentos, atitudes e valores. Você pode escolher aí qualquer uma das competências, pode ser dentro da sua disciplina mesmo, biologia, física ou química, tá certo? A gente vai ter uns 15 minutinhos para vocês terminarem isso. Pode ser? Aí, 10 minutos, tá bom? Porque senão não vai dar tempo da gente finalizar. Vocês podem selecionar a competência, vocês podem fazer a atividade aí no caderno e quando passar os 10 minutos a gente discute no grupão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Esse link aí desse instrumental você vai disponibilizar aqui no chat para a gente poder acessar? Ou pode... por falar nisso, eu acho que eu vou colocar tanto ele... Não sei se eu consigo copiar. Deixa eu sair aqui. Eu vou colocar tanto ele como eu vou colocar... a frequência, tá, pessoal? Para vocês. Vou colocar lá no chat, tá bom? Tem, Yasmine, tem grupo do WhatsApp. Eu coloquei, mandei para o e-mail de vocês. Já está quase terminando, viu, Valdemísia? Gente, se os arquivos do curso estão ok para baixar, não estou conseguindo. Vou olhar depois, tá bom, Jobson? É assim, pessoal, tem um grupo do WhatsApp, eu peguei os contatos que tinha lá no perfilzinho de vocês do AVA, alguns realmente são os contatos de vocês, outros fica aparecendo na mensagem dando ele, então acredito que não seja o número correto.
Aí, nessa frequenciazinha, tem um espaço para vocês colocarem os contatos. Que é aqueles que não tiver no grupo, eu adiciono com o contato que você colocar agora, tá bom? Deixa eu voltar lá, senão vocês não vão conseguir visualizar a atividade. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Dá para explicar melhor essa atividade aí, que eu não consegui entender ainda não. Eu mandei um arquivo aí para vocês que tem falando sobre algumas competências. Aí a atividade é para vocês uma competência, identificar dentro dessas competências, usar Desliga o microfone. do conhecimento, a atitude e o valor. Como a gente viu na competência passada, ele mostra lá, né, trabalhar matéria e energia. Matéria e energia seria o conhecimento. A atitude era aquela parte que ele falou sobre a questão de trabalhar as tecnologias. Habilidade, aí ele fala, tem um pedacinho que ele fala sobre a habilidade que a pessoa já tem. E o valor seria o contexto socioemocional, levando para o lado local e regional. Então, você escolhe a competência e tenta identificar dentro dessa competência que você escolheu a habilidade, o conhecimento, a atitude e o valor. Professor, eu não consegui identificar. Você vai tentar. Vamos ver se vocês conseguem, das competências que vocês escolheram, conseguir extrair essas 4 coisinhas aí que eu coloquei. Professora, onde é que tem esse arquivo com as competências, de acordo com cada área? Coloquei lá no chat, mas se você quiser ir bem rápido e baixar a BNCC, você pode também baixar o arquivo da BNCC. Porque esse do chat foi dos professores, né? Respostas, pelo que eu entendi aqui. É das competências. Coloquei o link, mas eu posso botar bem rapidinho a BNCC para vocês. Peraí. Essa sala da frequência A7 e A8. A junto. Aí lá tem uma opção para você escolher qual é a sua turma. Se você não souber, você não coloca, que depois eu dou uma olhada em qual turma você está e ele comunica. Ok. É porque no caso que você colocou lá o link lá no chat, é como se fosse a resposta já de alguém. Um modelo. Pronto, coloquei novamente, coloquei aí, vocês podem olhar algum competente e escolher. Eu vou colocar novamente a frequência, tá?
Eu não sei se minha sala é a 7 ou se é a 8, Clodovânio. Vou abrir, tá bom? Aqui tá todo mundo visualizando, né? Aqui minha tela. Vou abrir Sim, aqui, aí a gente vai ver quem são os participantes. Peraí, só um minutinho. Eu tinha deixado aberto, mas acho que eu vou deixar a atividade para vocês fazerem como dever de casa. Acho que não vai dar tempo. Turma 7. Está o Fernando, o Francisco Borges, José Robson, Claudete, auxiliadora, Maria Rosimeire, Ana Vládia, o Alisson, Francisca Batista, Márcia Geane, Márcia Maria, Francisco Clodovânio, Roberta. Acertei sem querer na frequência. Maria Aurineide, João Firmino, Elisiane, Rodrigo, Francisco José, Nardênia, Tônia Evilânia, Alexandre, Marco Sérgio, Antônio Farias, Ícaro, Samires, Daniele, Eliezer, Pedro Paulo, Felipe, Luísa Paula, Manuelina, Valdemísia, Thelma, Ralvari, Cícera, Raimundo Nonato, Janes, Francisca Neiliane, Gabriela, Marília, Caio e Pedro Nascimento. Quem eu não falei é da turma 8. Certo? O documento da atividade que tu enviou, o outro eu não consegui abrir, ficou só a página em branco. Vamos fazer assim, como está muito já no final, eu vou deixar a atividade para vocês discutirem mesmo lá no WhatsApp, tá certo? Porque eu acredito que não vai dar tempo. Porque já são 15h52, será até às 16 horas. Eu sei que tem muita coisa para vocês fazerem, atividade e várias coisas, tá certo? A Marília era da série. Professora, como é, então, eu envio por onde essa atividade? Não, era para você fazer no caderno e a gente discutir aqui, não precisa enviar, não, tá bom? É porque não dá tempo, né? Porque o tempo, eu acredito que não vai mais dar tempo. Professora. Aí, no caso, não precisa enviar para canto nenhum, né? Não, não precisa. Aí o Robson está perguntando... Eu estou igual aos alunos, professora. Não, não é do módulo 3. Mas, professora, lá no módulo 3 está pedindo para enviar essa atividade. Então, pronto, porque eu ainda não abri todas as atividades do módulo 3. Aí eu posso botar no grupo do WhatsApp, você responde, pode enviar para lá, sem problema. Eu não estou participando desse grupo do WhatsApp, ó. Pronto, quando você fizer agora a frequência, você coloca lá seu telefone que eu lhe adiciono. Tá. Rosângela, boa tarde, uma pergunta. Tá. Eu estou preenchendo lá a frequência e está pedindo o e-mail. Precisa ser o corporativo? Eu posso colocar o particular? Pode colocar o que você mais usa, porque aí é mais fácil para mim colocar a mensagem que você visualizar. Tá combinado, obrigada. Já coloquei aí a frequência, Francisca. Professora, eu queria saber, assim, porque é muito complicado esse AVA para o SICSED, né? Eu acessei, fiz as atividades, aí quando eu vou acessar novamente usando a mesma senha, não abre mais. Complica. Quando tiver esses problemas de acesso, você tem que ir ao suporte. A gente, como tutor, a gente não consegue liberar nada de acesso para vocês. Uhum. Às vezes, é porque o sistema está congestionado mesmo. Aí, às vezes, quando muitas pessoas estão utilizando, porque tem outros cursos acontecendo também, e outras turmas também com esse curso. Então, às vezes, quando tem muita gente entrando, pode ter essa inconsistência. Você pode fazer o seguinte, você entrou, não deu certo, a sua senha está certa, seu login está certo, você deixa passar um pedacinho, aí você tenta novamente, tá bom? Ok. Aí o Borges está perguntando, qual é a nota mínima por atividade? Borges, por o que eu entendi, a nota mínima por atividade seria 7, mas eu vou conversar com o Nelson, que é do CODEM,
Rogem e lá do Nelson também é do SED, para perguntar qual vai ser realmente, se vai ser um 6 ou um 7. Mas todos os cursos onde eu fui tutora, a média era 7. Rosângela, eu me despecei um pouco, eu posso enviar a tarefa por onde? Essa tarefa que você passou agora? Não, o Jobson, ele disse que tem uma atividade, uma das atividades do 3, que é para enviar essa atividade de hoje. Então, eu vou formatar ela no formato de doc, né, de documento, boto no grupo do WhatsApp para vocês poderem fazer e enviar por lá mesmo, certo? Porque aqui não, porque o certo era a gente fazer essa atividade agora, escrita no caderno, e discutir, né? Ficar a resposta de cada um. Mas o tempo já se alongou muito, eu acredito que não vai mais dar tempo da gente fazer essa discussão. Ok, mas eu não estou no módulo 3 ainda, não tem nenhum problema, então? Não, não tem, não. Você vai fazer juntamente quando ela aparecer lá. Aqui era só mais para a gente discutir. Tudo bem, tá bom então, obrigada. Nada. Diga, Alexandre. Não é só mencionar que a atividade, se a gente estudar a taxonomia de Bloom, Benjamin Bloom, fica bem fácil de responder, que seria a competência, aí você vê as habilidades, geralmente são verbos, isso. Habilidades, isso conhecimento, mesmo, cognitivo, atitude, tudo é verbo. Então, se conhecer a taxonomia de Bloom, você faria brincando. Faz bem direitinho. Esse material eu vou disponibilizar para vocês. Aí tem a taxonomia, vocês vão poder visualizar, certo? Diga, Maria do Carmo. Alexandre, eu quero fazer esse trabalho em duplo com você, viu? Você é ótimo. Bora fazer, para nós aprender junto, menina. Tá bom, na hora. Vamos botar no grupo aí, tem um grupo do WhatsApp, vamos botar nós, né? Eu estou no 7, na sala 7. Neiliane, está aqui no material do slide, essa taxonomia, tá bom? Você está em qual, Alexandre? Pensa na coisa boa, estudar a taxonomia de Bloom. E a atualização dela, professora, por Anderson, em 1999, faz tempo. Isso aí eu não sabia, não. Tem, porque o Anderson, ele fez lá ele ampliou, né, a discussão dos domínios, né, dos objetivos de aprendizagem, né, segundo a taxonomia de Benjamin Bloom. Aí ele dividiu em 4 categorias, que são, tem as categorias, deixa eu lembrar aqui, tem as metodológicas, eu não lembro de todas não, que eu estudei muito pouco também, mas é muito bom também, que ele traz essa compreensão, né? E, na verdade, a taxonomia de Bloom é baseada nos objetivos de aprendizagem, que aí, esses objetivos de aprendizagem são o caminho que o professor deve conhecer e que ele possa, né, desenvolver em sala de aula e o aluno demonstra que aprende quando ele domina aquele objetivo de aprendizagem. Mas, Alexandre, não estou entendendo nada. Por exemplo, eu quero que o aluno conheça o corpo humano. Então, para que ele conheça o corpo humano, ele tem que ser capaz de identificar o corpo humano. Então, quando eu percebo que ele identificou, ele atingiu um dos objetivos de Benjamin Bloom. O objetivo de identificar é uma habilidade. Ele definia a aprendizagem nessa ordem aqui, né? O conhecimento, compreensão, aí depois a aplicação, análise, aí o estudante ele fazia uma síntese, apanhado de tudo que ele já vivenciou, aí ia para a parte da avaliação e era onde ele ia demonstrar que realmente aprendeu. Isso aí ele... 1956. Aí já em 2021, ela se inverteu um pouco, ela deixou de ser substantivo para ser verbo, porque verbos são ações, né? Então a gente está praticando. Aí o aluno lembra, aí depois ele compreende o que aconteceu, aí ele aplica, depois que ele aplica, é quase como se fosse uma metodologia científica, né? Exatamente. Aí ele pesquisa, aí ele avalia, e aí a partir desse momento ele está pronto para criar ele mesmo com tudo que ele aprendeu. Certo? E aí, assim, o bom é que a gente depois possa se debruçar mais sobre essa taxonomia de Bloom, porque tem todos os caminhos, colegas professores, para você seguir e você conseguir mensurar. Eu consigo medir se o aluno, em que nível de objetivo de aprendizagem ele está, né? Se ele está, e aí eu relaciono com a habilidade, com o cognitivo, conhecimento, com a atitude, né? E aí eu sei realmente
que ele aprendeu. Obrigado, professor. Eu posso fazer só um comentário? Pode, Marília. Pronto, só para finalizar, que você já está extrapolando o tempo. Mas, assim, um comentário, na verdade, é uma crítica positiva, né? Porque eu juro a você, quando disseram assim, tem informação, eu disse assim, meu Deus, deve ser aquela coisa bem chata, leitura de slide do começo ao fim, né? Mas foi uma tarde proveitosa. Aprendi coisas que eu nem imaginava, essa taxonomia de Bloom eu não conhecia, não vou nem mentir que eu não conhecia, tá? Foi um momento bem proveitoso, gostei bastante, viu? É só esse comentário que eu quero fazer aí para encerrar. Certo. Eu sei que eu tomei muito tempo de vocês, eu imaginei também, assim, que todo mundo com esse final de ano, né, a gente fica assoberbada para fechar, ainda mais os meninos vindo do remoto para o presencial, a gente já teve aquele impacto, né? O próximo vai ser dia 3 de novembro. E aí eu sabia que, de certa forma, vocês iam estar bem atarefados com tudo. A minha realidade também. E eu pensei assim, o pessoal vai estar muito cansado e talvez não queira nem participar. Mas como você disse, Maria, para mim também foi muito proveitoso. Adorei as discussões, adorei conhecer vocês, né? E adorei, assim, os que a gente se questionou, porque do mesmo jeito que eu estou trazendo algumas informações adiantadas para vocês por conta do material que eu já conheci, já estudei tudo, vocês também me trouxeram a aprendizagem também da realidade de vocês. Né? Então, foi uma troca muito gratificante para mim esse momento aqui estar com vocês, tá bom? Agradeço muito, uma ótima tarde, um ótimo restinho de semana e bom trabalho. Dia 3 a gente se encontra novamente, mas a gente está lá no grupo do WhatsApp, precisando é só me chamar, tá bom? Ok, tchau. Então, boa tarde a todos e foi um prazer. Prazer. Beijo. Tchau. Francisco José, você quer falar alguma coisa? Oi, professora. É porque, assim, quando eu entrei no grupo lá, eu estava com um problema para acessar, no caso, o sistema que a gente acessa para poder ver as atividades. E aí eu queria saber se teria problema se atrasar um pouco as atividades, pela questão de ter tido esse problema. Eu consegui ajeitar já, estou tendo acesso, e comecei já a fazer a leitura do material para começar a resolver as atividades, mas creio que vai demorar um pouco, porque eu vou ter que fazer a assimilação. E eu queria saber até quando vai. Certo. O curso vai até dezembro, por o que eu entendi, até o dia 27, mais ou menos, certo? Eu vou dar uma verificada, porque hoje em dia eu esqueço muito das coisas depois que eu tive Covid. Aí, quando é coisa de data assim, eu acabo às vezes esquecendo se eu não estiver olhando ali anotado. Mas vai até dezembro o curso, e esse módulo 1, módulo 2, ele vai ficar aberto até o final do curso, mas o módulo 3, dia 30, ponto, a Gabriela acabou de colocar, dia 30. E aí você tem que ficar atento no módulo 3 às entregas das atividades. Por exemplo, os fóruns, eles vão ter início, mas eles vão ter datas para fechar. Então, o módulo 3 é mais importante que você fique ali atualizado com as datas, verificando a entrega de cada uma delas, porque o 1 e o 2 ele vai ficar aberto até o final. Tá certo, então, professora. Eu vou cuidar, então, disso. E assim, outra pergunta lá sobre o módulo 1 e 2. Aquele material que eles colocaram lá, que eles levam vocês para a trilha de conhecimento, aquele material é importante, porque ele vai servir de embasamento, tanto para você responder o questionário, como depois para você construir o currículo da escola, né? Mas aquele material ele vai estar aberto, então você pode ir, vir, voltar. Preciso fazer o curso do MEC para terminar o curso do AVA? Não, você não precisa concluir as atividades do MEC para você concluir o outro, tá? Você só vai fazer o do MEC se você quiser, para você ter uma carga, ou melhor, ter um certificado a mais, tá bom? Entendi. Tá bom. Tchau. Tchau, pessoal. Boa tarde, boa semana. E foi muito bom o nosso encontro. Professora, só um instante. A professora Márcia, é porque eu tive problemas com a internet, aí caiu várias vezes. Eu não sei se foi passado algum link de frequência. Eu vou colocar aqui novamente, tá bom? Oi? Vou colocar aqui novamente, colocar agora no chat, certo? Tá bom, obrigada, agradeço. Foi